tô de volta! Lá vem ela, a viadinha atrevida. Mais um vídeo! Mais um vídeo! Então galera, eu tô de volta mais uma vez aqui no Cala a Boca e Faz, no intuito de expressar um pouco sobre a minha vida, a minha trajetória e como essa história de ser cristão e ser gay. Apesar de que esse não é o intuito principal do canal. Inclusive eu quero começar explicando pra vocês por que o nome do canal é Cala a Boca e Faz. O intuito desse nome foi baseado no histórico de vida que eu tive, que se deu ao ponto de que eu esperei demais para tomar certas decisões. Eu ouvi gente demais, eu esperei demais, eu acreditei, tive medo demais na verdade, porque pregadores me pregaram coisas e eu fui vivendo essa vida e não tomava nenhum tipo de atitude, fui adoecendo, até que eu percebi e eu tive um colapso mental. Eu tive um pane e eu tomei a decisão de assumir a minha homossexualidade. Mas o intuito do canal ele não é só homossexual. O intuito do canal é sobre atitudes, é sobre nós não nos deixarmos abater porque as pessoas nos induzem a fazer coisas porque elas pensam que são certas. Eu tinha muito medo de não seguir aquilo que eu aprendi e eu resolvi perder esse medo. E baseado nisso, eu preparei alguma coisinha assim muito simples, até mesmo porque se eu for estender demais, o vídeo ia ficar muito extenso e eu tenho uma certa dificuldade para explicar tudo aquilo que eu aprendi, porque depois que eu assumi, eu resolvi ver muitos vídeos a respeito de homossexualidade na Bíblia, quais são os pensamentos religiosos e como é a vida dos homossexuais, lógico, né? E assim, é muito nítido como existe uma questão de bom senso que quem é verdadeiramente homossexual é totalmente natural no corpo dele. Então já começo dizendo que não faria menor sentido eu ser condenado por algo que está natural em mim. Eu nascer com o pecado, negar aquilo, ficar sofrendo a vida inteira e ainda depois ser condenado ao inferno. Então como não faz sentido, eu tirei, tô quase virando o canal do Felipe Neto, né? Não faz sentido. Então eu tirei isso da cabeça, essa coisa de ir pro inferno. Eu fiz algumas pesquisas e não vai dar pra me explicar tudo pra vocês porque eu ainda estou em fase de aprendizado e eu não consegui decorar tudo. Eu teria que fazer muitas anotações, ia se demandar muito tempo e eu não tô com tanto tempo assim. Então eu vou deixar o link dos vídeos que eu assisti, dos documentários, pra vocês acompanharem. O intuito desse vídeo é pra você que é cristão e que sofre de homossexualidade e quer ter essas experiências homossexuais, que quer assumir, viver e aceitar o que você é. Então eu separei algumas coisas, não vai dar pra explicar muito, mas por exemplo, muitas pessoas me vieram, eu acho muito interessante que assim que eu fiz o primeiro vídeo, muitos amigos vieram me questionar, acham um absurdo, nossa, que absurdo você misturar cristianismo com homossexualidade, eu aceito você como você é meu amigo, mas eu não aceito você fazer isso. Ou seja, que aceitação é essa de você me ter como amigo, mas se eu for expor pra você uma ideia de que eu posso ser cristão e de que eu posso ser gay, a pessoa assusta comigo. Então, baseado nisso, não no intuito de tentar convencê-los de nada, porque a vida é minha, então eu não devo nada pra ninguém, né? Foda-se. 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 Foda-se, foda-se, foda-se. Mas assim, já que a gente tá abordando assuntos e o YouTube tem essa coisa da gente se expressar, então eu também tenho o meu direito de expressar naquilo que eu tenho buscado. Então eu vou expressar alguns pontos bíblicos de uma forma bem rápida, mas vocês vão ver mesmo nos links que eu vou deixar pra vocês, bem detalhados, o documentário fala, o vídeo de um dos meninos fala a respeito disso. Eu quero na verdade ressaltar aquilo que a Bíblia não explica, não é nem o que a Bíblia explica. Por exemplo, em Levítico no capítulo 20, ele fala que se um homem deitar com outro homem é abominável e ele vai ter que morrer por causa disso. Ok, vamos considerar que isso realmente esteja falando de uma orientação sexual, que na verdade aqui a gente vê que a gente está falando de um ato sexual e não de uma orientação sexual. Porque a orientação é eu sentir aquilo. Ato é eu fazer uma coisa, é uma atitude minha. Agora eu sentir algo é diferente de ter atitude. Vamos considerar que realmente está falando de homossexualidade, que Deus não aceita a homossexualidade. Ok, só que no mesmo livro de Levítico tem regras como, por exemplo, as pessoas não podem vestir vestes de tecidos diferentes. Se o homem ejacular fora do sexo ou fora de dentro da mulher... enfim, vocês entenderam.
é abominável, ele tem que morrer. Outra coisa, se uma pessoa não guardar o sábado, ela teria que morrer também. Então assim, cada coisa catastrófica que acontecia naquela época, devido a pequenas coisas que acontecia. Não é à toa que veio Jesus para falar, olha, eu vim resolver para vocês os problemas e entregou a vida dele por nós. É justamente porque não fazia o menor sentido essa quantidade de lei que a gente nunca ia conseguir. Por exemplo, a mulher que tinha fluxo de sangue, que é basicamente menstruação, ela era considerada uma impura. Como assim menstruação é impuro, gente? Sendo que é uma coisa natural do corpo da mulher. Eram regras para os levitas. E uma coisa que eu quero ressaltar aqui, muito interessante, que é um negócio que eu quero deixar mais explícito nesse vídeo, que são sobre os 10 mandamentos. A Bíblia em si foi escrita por mão de homens, mas a própria Bíblia fala que os 10 mandamentos foi escrito pelo próprio dedo de Deus. E aí que eu quero entrar no ponto X da questão que tem me feito refletir muito sobre esses dias. Deus é um Deus de amor. Então logo ele se preocupa com aquilo que ele criou, ele ama aquilo que ele fez, independente das suas atitudes. Ele ama tanto que ele nos deu esse livre-arbítrio. E se todo mundo reparar, os 10 mandamentos, os 4 primeiros, eu não vou ficar citando todos porque vai ficar muito extenso, mas os 4 primeiros mandamentos é a respeito da nossa relação com Deus, que é amar a Deus sobre todas as coisas, nosso próximo como a ti mesmo, não tomar outros deuses no lugar dele, não tomar o nome dele em vão e guardar o dia de sábado. Aí muitos vão dizer, não, mas o sábado é do tempo da lei. Ok, mas Jesus em momento algum veio e falou assim, a partir de hoje você não precisa mais guardar o sábado. Não tem específico isso na Bíblia. Se fosse considerar, a gente deveria sim estar guardando o sábado para Deus, que na verdade é um dia de descanso, um dia de você louvar o Senhor, não é nem um dia de sacrifício. Logo em seguida, depois dos 4, vem mais 6 mandamentos, que é baseado na nossa relação com o próximo. E ali nesses 6 mandamentos, se você for reparar, ele fala tudo aquilo que dizem respeito de como eu respeito o meu próximo. Ele fala sobre, por exemplo, não roubar, não matar, ele fala sobre não levantar falso testemunho, ou seja, tudo aquilo que machuca o meu próximo eu não devo fazer. Por quê? Se Deus me fez e ele me ama, ele também ama o meu próximo. Então logo ele tem regras para que eu não machuque o meu próximo, porque ele me ama e ama o meu próximo. Se você reparar nos 10 mandamentos, por exemplo, tem não adulterarás. Por que o adultério, por exemplo, é considerado para Deus um pecado? Porque o adultério você machuca o seu próximo. A partir do momento que você trai alguém, você machuca o sentimento daquela pessoa. Você fere o sentimento de uma pessoa. E sentimento é uma coisa que Deus se preocupa muito. Em toda a Bíblia você vai reparar isso. Agora, uma coisa que é interessante é que Deus, por exemplo, não colocou homossexualidade em cima disso. Ele não colocou sexo fora do casamento, por exemplo, que são coisas que falam lá na frente, Apocalipse e tudo mais. Só que você repara que a preocupação central de Deus está em você adorá-lo acima de tudo e amar o teu próximo. Então, a partir do momento em que eu não aceito, ou que eu discrimino, ou que eu rebaixo o homossexual, eu já não estou amando esse próximo. Então já não bate com os mandamentos de Deus. Ou seja, olha uma coisa desligando da outra aí. Então não faz o menor sentido. E também não faria o menor sentido Deus me mandar pro inferno por causa disso, que ele também poderia resolver. Porque arrancar de mim o sentimento homossexual, gente, pra Deus é muito simples. Se ele cura alguém do câncer, por que ele não poderia me curar, se tivesse cura, da homossexualidade? Então assim, pessoal, eu queria abordar isso com vocês, pra vocês que são cristãos. Ai, que burro, dá 0 pra ele. Pra vocês que creem em Jesus, pra vocês refletirem um pouco, se não tá na hora da gente começar a buscar respostas. Para de confiar só naquilo que prega e começar a buscar mais respostas. Porque eu acredito o seguinte, eu tenho que ligar o que a Bíblia diz com o meu bom senso. Se uma coisa eu posso ter escolha, como por exemplo, eu posso escolher roubar ou matar. Eu posso roubar ou não roubar. Certo? É uma escolha. Sim, aí eu analiso com a Bíblia, não é natural, logo é pecado, beleza. Agora, se no meu bom senso eu tô vendo que a homossexualidade é algo que eu não tenho escolha, por que a Bíblia vai me condenar por algo que eu não tenho escolha, gente? Não faz o menor sentido. Então, eu quero ressaltar isso com vocês, pra vocês que têm medo, porque eu não tô aqui pra... como é que eu vou dizer? Eu não tô aqui pra... Deu branco na minha cabeça. Eu não estou aqui para debater com cristãos, com igrejas, até mesmo porque eu fui religioso por 30 anos da minha vida, 31 na verdade, desde que eu nasci. E só agora que eu decidi sair. Não sei se eu vou voltar, pode ser que eu me enquadre em alguma igreja em algum dia, mas por enquanto eu achei melhor me resguardar, ficar um pouco mais na minha, me resguardar um pouco mais, para que eu possa buscar mais respostas, porque eu tava sofrendo muito. Eu não tô aqui para discutir com pessoas que pensam ao contrário de mim, eu tô aqui para ajudar pessoas que queiram sair do armário e não conseguem porque tem medo, porque acham que vão pro inferno. Não faz o menor sentido.
tido isso. Se existem muitos questionamentos na Bíblia, você vai ver, por exemplo, eu fiz uma anotação aqui, eu tinha comentado do sábado, né, que se não guardar o sábado a pessoa é morta. Outra coisa, tem uma coisa no Novo Testamento e ninguém faz isso. Jesus, ele pega uma pessoa lá que é rica e fala, a pessoa pergunta, como que eu faço para entrar no céu? Aí Jesus fala assim, pega tudo que você tem e vende e dá para os pobres. Aí a pessoa vê que não tem condições, vira o rosto e sai. O que Jesus quis com aquilo? Jesus não quis induzi-lo a vender tudo. Ele quis mostrar que ele por ele mesmo não teria condição de ser salvo. Então se essa pessoa que não tem... Que diferença tem essa pessoa que não conseguiu vender tudo para dar para os pobres comigo que sou gay? E detalhe, ele tinha uma escolha, eu não tenho uma escolha. Para começo de conversa, a gente entende claramente que céu e inferno não está baseado numa atitude minha, mas numa atitude de Jesus. Bom, outra coisa que eu quero ressaltar aqui nesse vídeo também, que eu vi essa semana em vários vídeos, porque além de questões bíblicas, eu fui buscar testemunho. E eu vi vários testemunhos de pessoas que se intitularam ex-gays, que Deus libertou e tudo mais. Aí você continua vendo os vídeos e vendo as entrevistas, e você vê uma coisa muito interessante. Eles falam que foi liberto, mas aí as pessoas fazem uma pergunta, mas você continua tendo atração por homens, pela pessoa do mesmo sexo? E a pessoa responde sim, eu continuo sendo tentado. Hã? Como assim? Como eu posso dizer que eu fui liberto se eu continuo tendo a mesma sensação homossexual? Olha a loucura. Aí eu pego, existem dois quesitos. Ou eu escolho viver sozinho, né, viver para Cristo, assim como Paulo viveu, ou simplesmente eu caso com uma mulher correndo o risco desse casamento não dar certo, porque eu sempre vou estar olhando para uma pessoa do mesmo sexo. Ah, mas é porque o diabo é que lança não sei o que lá. Eu nunca ouvi falar alguém que foi liberto da homossexualidade 100%. E tem mais, eu tive pessoas também que me mandaram mensagem, me pediu para ressaltar uma coisa muito interessante. Quantas pessoas casam, né, com essa mentalidade de que homossexualidade não é vinda de Deus, aí ele tem que casar, tem que arrumar uma esposa porque foi a instituição familiar que Deus fez. Aí casa, passa um tempão, tem filhos. Já vi casos de gente com 25 anos de casado se separa e vai viver a vida homossexual. Aí você pega e vai condenar a pessoa que virou homossexual, mas você não sabe a trajetória de 25 anos que essa pessoa sofreu. E eu não vou muito longe, porque eu aguentei 30. Então a pessoa consegue aguentar muito tempo? Consegue, mas chega um momento que a nossa mente tem um limite. E se você for conversar com psicólogos, inclusive eu faço terapia, se você for conversar com psicólogos, você vai ver que chega um momento que a própria mente vai ter uma reação. A mente, ela vai ter uma reação. Ou você vai tirar a sua vida, ou você vai fazer uma besteira, ou você vai reverter a situação. A mente, ela não vai sofrer por muito tempo. Alguma reação você vai ter. Aí você pega e condena uma pessoa dessa que sofreu 25 anos, aí ela toma uma atitude de separar porque o casamento já não estava dando certo, o sexo não é o mesmo. Porque, gente, se tem uma coisa que ficou clara pra mim, é que se eu sou homossexual, se eu fico com a menina, o sentimento de ficar com o menino é muito diferente de ficar com a menina. O beijo que você dá numa menina não é o mesmo que você dá no homem. Ou você sente uma coisa... As pessoas acham que a homossexualidade é baseada só em atração física. E na verdade tem a ver com afeto. Além da atração física, tem a ver com afeto. Você não consegue sentir o mesmo afeto com a mulher como você sente por um homem. O sentimento que você tem por uma mulher é muito diferente do sentimento que você tem por um homem, ou vice-versa. É uma questão de afeto, não é uma questão só física. É uma coisa que tá em você. E aí você aí muitos héteros, muitas pessoas e cristãs preconceituosas vão falar que isso é coisa da minha cabeça. Ok, se for coisa da minha cabeça, dizem que pra uma pessoa ser homossexual, ela sofreu alguma coisa na infância, como por exemplo abuso sexual. Eu não fui abusado. Até a questão dos pais. Eu vivi com toda a minha família. Sim, meu pai não foi presente na minha vida, só que ainda assim não faria sentido porque tem muita gente que nasce, vive sem os pais e é hétero. Então não faz muito sentido. E outra coisa, foram 30 anos sem experimentar nada com homens, nada mesmo. Se eu tivesse experimentado alguma coisa, eu poderia dizer algo, mas eu já percebo que isso vem desde que eu sou pequeno. Então assim, é muito notório como é natural no meu corpo, na minha mente, no meu coração isso. E uma das coisas também que eu queria ressaltar é que se você parar para analisar, Jesus ele não falava desses assuntos. Jesus mal falava sobre sexo, gente. Jesus mal falava sobre... Ele sempre questionava quem? Os religiosos, né? Os fariseus, essas pessoas que sempre estavam impondo leis em cima das pessoas, excluindo pessoas, conduzindo a ser apedrejado. Porque olha pra você ver, no Velho Testamento, se uma mulher adulterasse, ela tinha que ser morta a pedradas. E adultério é um mandamento de Deus. É um mandamento de Deus, está nos 10 mandamentos. E o próprio Jesus vem e vira para as pessoas e fala: se vocês não têm pecado, atira a primeira pedra. Então assim, se o próprio Jesus falou para aquela mulher, se
não tem pecado atira a primeira pedra. Por que as pessoas têm que ser preconceituosas e por que Deus vai me condenar? Não faz o menor sentido. O que eu quero deixar uma mensagem é o seguinte: se Deus é um Deus de amor, Ele te ama, pode ter certeza. Não tenha medo de buscar respostas e não se prenda a pessoas. Prenda ao seu coração, para começo de conversa, se prenda àquela primeira mensagem do que aprendemos, que Deus é um Deus de amor. E uma coisa final que eu quero deixar aqui. A Bíblia diz o seguinte: Jesus fala assim: se vós que sois maus conseguem dar boas coisas para os teus filhos, muito mais Deus, que é Pai e Criador de todas as coisas. Então, se seu pai, se sua mãe, porque existem sim muitos pais e mães que aceitam os filhos como homossexuais, não os condena por isso, os ama muito, grandemente, muito mais Deus, gente. Então, tira esse pensamento religioso da sua cabeça, para você que está com medo de fazer descoberta. Antes que você cometa uma besteira, né? Ou seja, cala a boca e faz. Chega de pensar, chega de esperar. Vai lá e faz, age, sem medo de ser feliz. Você tem liberdade para isso. Se você gostou desse vídeo, deixa seu like aqui, compartilha com os amigos, se inscreve no canal, dê sugestões do que vocês querem que eu retrate, que eu fale. Eu quero trazer pessoas aqui para entrevistar, para brincar, para fazer um monte de coisa. Eu não quero ficar só nessa de ficar explicando as coisas, porque o intuito desse canal não é ficar sendo explicativo demais, até mesmo porque, como eu disse, é mais coisa sobre a minha vida e não induzir nem convencer ninguém de nada, mas me divertir um pouco com vocês, para vocês que decidiram continuar sendo cristãos, mas assumir a homossexualidade. Estamos juntos nessa jornada, nesse mundo LGBT, tamo junto. Se vocês querem meu apoio, tá aí, tamo junto nessa jornada, vamos que vamos, é isso aí, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis, é nóis. Fui! Beijo pra todos!